No boletim diário de hoje, estamos recebendo aqui o Dr. Tiossi Júnior, mas este daqui é o vídeo de número 2. Se você está chegando neste vídeo aqui, eu super recomendo que pause, independente da plataforma que você esteja, e vá lá procurar o primeiro vídeo, que ele falou muito bem aí sobre a nova lei de licitações. Vale a pena conferir, tá? E no segundo bloco aqui, doutor, eu tenho que aproveitar ainda mais a sua agenda, só que eu quero colocar um pouco de pimentinha, né? Nós aqui lidamos muito aí com o licitante, né? Quem vende para o governo. E isso não está na lei, mas infelizmente o licitante sempre coloca ali aquele quesito, né? Licitação, prefeitura. Licitação, prefeitura, prefeitura não paga. Doutor, vamos falar um pouquinho sobre isso? Como que está esse cenário hoje, já que você é uma grande referência aí quando a gente fala em municípios? Como anda isso Brasil afora? Qual a sua visão? Por favor, doutor. Perfeito, Ricardo. Tema muito pertinente. Eu recebo inúmeras dúvidas e questionamentos sobre a questão dos pagamentos por parte da administração pública, em especial municípios. A gente sabe que o Brasil é um país de extensão continental. Nós temos 5.570 municípios. Se multiplicarmos por 2, dá 11.140 potenciais clientes da administração direta entre prefeituras e câmaras municipais. Daí teríamos também as administrações indiretas. E isso cria um leque de oportunidades para os fornecedores. E em razão dessa extensão continental, é possível nós identificarmos diferenças abissais entre as estruturas de cada órgão público. Alguns com estruturas arcaicas, outros com métodos ortodoxos de contratação. Isso implica diretamente na procedimentalização de cada processo licitatório. Alguns são procedimentos padronizados, outros são procedimentos mais burocráticos, mas é uma legislação só que vale para toda a administração. E, no final das contas, a licitação acaba acontecendo respeitando sempre a normatização federal. É óbvio que existem legislações específicas municipais atendendo à realidade de cada órgão público. Mas quando o assunto é pagamento, existe um grande mito, um grande tabu que a gente precisa acabar. É que a administração pública ela é inadimplente. O inadimplemento ele existe independente da relação contratual, seja com a administração pública ou seja com o meio corporativo, seja com o meio empresarial. Mas o que eu tenho observado é que, em razão da lei de responsabilidade fiscal, em razão dos mecanismos de controle, sejam dos órgãos de controle externo, ou seja pelo próprio controle social, os portais de transparência, tudo isso vem auxiliando para essa redução do inadimplemento por parte da administração pública. E isso faz com que aumente o número de interessados em participar dos processos licitatórios, porque o poder público ele vem honrando com os seus compromissos. Via de regra, o prazo para pagamento fixado na Lei Geral de Licitações, na 8666 de 93, é um prazo de 30 dias. Porém, existe um outro prazo que acaba passando despercebido, tanto pela própria administração pública, quanto pelos licitantes, pelos empresários que contratam com a administração, que é aquele prazo de 5 dias úteis. Tá, mas qual que é esse prazo de 5 dias úteis? Esse prazo ele vale para aquelas licitações que não extrapolarem os limites do artigo 24, inciso 2, que é o limite da dispensa de licitação de pequeno valor, que nesse período de pandemia, ele está em R$50 mil. Então, qualquer contratação pública, isso não é apenas nas dispensas, isso vale para um pregão, para uma concorrência, para uma tomada de preço, para uma contratação direta. Qualquer contratação pública que não extrapolar R$50 mil, o prazo de pagamento é de 5 dias úteis. E caso a administração pública ela não honre com esse pagamento, é dever da administração pública promover a correção monetária, a atualização. E muitos licitantes, eles ficam contando com aquele prazo de 30 dias. Então, assim, se o poder público não adimpliu no 5º dia e adimpliu dentro dos 30, começa a contar o prazo de correção monetária. Então, entre 5 e 30 dias,
o licitante tem direito de pleitear, fazer um requerimento administrativo e ter o seu preço corrigido monetariamente. Então, essa é uma dica muito preciosa que vale para os empresários e que acaba passando despercebido. E caso esse prazo, em algumas situações, extrapole os 30 dias, continua correndo a correção monetária. Ô, doutor, interessante que você não, só podia esperar isso mesmo, né? Uma aula aqui do doutor Tiossi aí. Interessante comentar já, desde o início aqui, o senhor mencionou aí sobre as câmaras municipais também, que o licitante ele acaba não dando a atenção devida, né? E fora que, nesse quesito ainda, tem o lado partidário. Eu já vi muito licitante aí deixando de vender para determinado município, porque, mas lá é partido A, lá é partido B, fazendo uma confusão aí de informações que não tem nada a ver. A gente está falando de direito administrativo, a gente está falando de negócio, né? A gente está falando em vender para o governo. E o senhor muito bem colocou aí com relação aos pagamentos. Nós fizemos questão aí de colocar essa pergunta, o senhor é uma grande referência neste quesito, e realmente isso afasta, não são poucos licitantes, não, eu vou dizer aí que uma boa parcela, aí quase que a grande maioria, o que mais afasta aí da administração pública é justamente o quesito pagamento, e muita coisa é aquela história de ele ouviu falar, né? Um amigo do amigo, um colega mencionou isso para ele, mas ele não verifica como que está isso hoje, não verifica aí quais são os seus direitos, procurar um escritório especializado, como o do Dr. Tiossi, por exemplo, para que possa fazer isso, fazer esse auxílio, né? E realmente ele entender aí quais são os direitos que ele tem. E não posso deixar aqui de frisar também, né, que o senhor mencionou isso sobre as dispensas de licitação, que aqui no Brasil, não sei por que o empresário ele deixa de lado, né? E a gente nós somos de tecnologia, a gente desenvolve aí várias aplicações, né? Para que veja aí o número dessas licitações, e são números assustadores de compras através de dispensa. E o empresário deixa de lado, talvez por pensar assim, a dispensa de licitação, o número é pequeno, o senhor muito bem colocou, R$50 mil em época de pandemia, em época de crise, isso é um senhor faturamento, né, doutor? Perfeito, isso mesmo. São 3 considerações muito relevantes. A primeira em relação ao partidarismo político. Em municípios de menor porte, essa rixa ela é muito visível, partido A contra partido B, e isso vem de gerações, família e família vai passando essa questão de A e B, mas no campo das contratações públicas isso não tem interferência. Acabou o período eleitoral, segue a vida da administração, tem uma legislação a ser cumprida, tem prestações de contas a serem realizadas, e independente do partido na qual o prefeito ou o presidente da Câmara ou qualquer outro representante ali do poder público esteja vinculado, ele deve respeito à Constituição Federal e às legislações. Então, a regra é uma só e você pode, na qualidade de empresário, participar das licitações aí do seu município. Porque se você não faz isso ainda hoje, tenha certeza, o seu concorrente está fazendo e ele está aumentando o faturamento e, sem sombra de dúvidas, vem fazendo isso de uma forma diferenciada. E olha só, um outro ponto muito importante que o professor Ricardo tocou é a questão das dispensas de licitação. São contratações em que não precisam obedecer a determinadas formalidades. Existem, sim, regras a serem seguidas, previstas na legislação, porém não tem aquela disputa convencional, briga por preço, que acontece nas licitações convencionais. Infelizmente, no Brasil, as contratações diretas são criminalizadas. A gente precisa derrubar, esse é um outro mito, como se a simples instauração de uma licitação por si só a garantisse a lisura na contratação, mas a contratação direta tem previsão na Constituição, tanto é que o inciso 21 do artigo 37 ele já traz lá, ressalvados os casos previstos em lei, e a lei traz essas ressalvas de forma expressa. Então, ao meu ver, a contratação direta, ela tem previsão constitucional e ela traz eficiência. E se você, empresário, não observa esse tipo de contratação, não utiliza as ferramentas tecnológicas ao seu dispor para saber onde estão acontecendo essas contratações diretas, você está deixando um grande mercado.
porque, como eu trouxe, são R$50 mil hoje para bens e serviços e R$100 mil para obras e serviços de engenharia. E caso a nova lei de licitações seja aprovada com a sua atual redação, essa será a redação da nova lei de licitações. R$50 mil para bens e serviços e R$100 mil para obras e serviços de engenharia, assim como já acontece na Lei 13.303 de 2016, que trata das estatais, empresas públicas e sociedades de economia mista. Perfeito. Mais uma vez, tivemos uma segunda aula aqui com o Dr. Tiossi Júnior. Você que está acompanhando este vídeo, essa semana estamos recebendo aqui o Dr. Tiossi Júnior, que é fundador aí do portal Licitações Municipais, que tem o mesmo nome aí no Instagram, e até a gravação deste vídeo possuía 33 mil seguidores. Mas a gente não se importa desse número duplicar, não é isso mesmo, doutor? Meu amigo Ricardo, uma alegria trocar esse bate-papo com você, compartilhar experiências e até uma próxima oportunidade, meu amigo. Com certeza. Este é o vídeo de número 2. Corra lá para o vídeo de número 3, pois nós vamos falar aí sobre a pesquisa de preço. Então não deixe de acompanhar essa trilogia aqui com o Dr. Tiossi Júnior. Mais uma vez, muito obrigado, doutor. Eu que agradeço e até a próxima. Um grande abraço a todos.